pessoal, boa tarde. Boa tarde a todos. Vamos iniciar a nossa hora técnica de hoje, um projeto do desenvolvimento profissional do UCRC Ceará. Hoje nós vamos receber, nesta hora técnica, neste evento, nós vamos receber o professor Ricardo Ferreira, um grande amigo, uma pessoa por quem eu tenho muito respeito, para a gente falar sobre as oportunidades que nós temos com a adoção das normas internacionais de contabilidade. Vou aqui já chamar o nosso convidado para ele já se fazer presente, para a gente poder aproveitar ao máximo, a presença dele. Espera aí que eu já estou aqui procurando. Esperando só o professor Ricardo entrar. A hora técnica é uma ação que visa realmente, nesse momento, contribuir com o desenvolvimento profissional, sempre tratando de temas que sejam relevantes para a classe e que possa agregar valor na nossa atuação, através dos conhecimentos mais contemporâneos. Deixa eu ver se eu vejo aqui, professor Ricardo. Professor Ricardo. Professor Ricardo Ferreira. Só um minutinho, pessoal, só um minutinho. Pronto, em breve nós teremos aqui o nosso convidado. Ixi, professor Ricardo Ferreira, que bom, que emoção, que acima de tudo uma grande satisfação e emoção estar dividindo esse espaço aqui com você. Não vou chamar de senhor, nós já temos uma amizade já de algum tempo, poder chamar de você e estar dividindo esse espaço aqui, o que é uma grande honra para mim. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a sua disponibilidade em aceitar o nosso convite, em nome do nosso presidente do CRC, professor Felipe Guerra, e do nosso vice-presidente de desenvolvimento profissional, professor Francélio. Só para você ter ciência, esse é um projeto feito através do desenvolvimento profissional do CRC. A hora técnica acontece todas as terças-feiras, nesse horário de 16, 17 horas, onde a gente está convidando notáveis como você para poder nos agraciar com mais conhecimento e agregar valor à nossa profissão. Seja muito bem-vindo, professor Ricardo. Muito obrigado, querida Marta. É um grande prazer sempre participar com você de qualquer evento. Eu é que fico muito honrado com o convite. Agradeço ao CRC do Ceará pelo convite e, pessoalmente, a você, como professora e conselheira do CRC do Ceará, por ter me feito esse convite e me prestigiado com uma participação num evento que muito me honra. Eu fico à disposição para participar de eventos, de futuras apresentações que você pretenda fazer, palestras, e de alguma forma contribuir para o engrandecimento e para a melhoria
da nossa categoria e da nossa querida contabilidade. Como eu digo, a área mais importante do conhecimento humano. Com certeza. E com certeza eu vou precisar muito de você nessa gestão. Eu estou à frente da presidência também da Comissão de Ensino Acadêmico. Essa comissão ela foi implantada agora na gestão do professor Felipe e a gente tem aí uma missão pela frente, que é através da Comissão de Ensino Acadêmico, e você, como professor, trazer realmente mais uma qualidade, contribuir na qualidade da formação profissional dos alunos que estão no ensino superior. E sempre que eu falo em você, eu sempre digo, gente, a humildade do mundo todo chegou naquela pessoa e parou. Então, assim, eu sempre que eu convido, você se faz presente, o que é muito importante para a gente. Antes de você começar, eu queria... eu gostaria de dizer aqui, né, na realidade, o seu currículo não dá para a gente decorar, né? Então, eu vou aqui fazer uma leitura rápida do seu currículo. Eu não botei aí que eu tenho inglês fluente, viu? Isso eu não botei. Ah, tá. Então, no final, eu vou agregar o inglês fluente, né? Geralmente, a gente dá uma inflada no currículo dizendo que tem inglês fluente. Como eu não falo fluentemente, né? Eu não botei. Com certeza, professor Ricardo. Então, pessoal, olha, o professor Ricardo Ferreira é graduado em Direito e Ciências Contábeis, foi auditor interno nos setores público e privado, assessor jurídico da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio de Janeiro, membro do Conselho Editorial da Editora Ferreira, criador da Feira do Concurso, recebeu medalha de mérito Pedro Ernesto, principal comenda do Rio de Janeiro. É professor de legislação tributária, contabilidade e auditoria. Aprovado e classificado nos concursos técnico do Tesouro Nacional, agente fiscal de tributos do Estado de Minas Gerais, do ICMS, agente fiscal de rendas do Estado de São Paulo, auditor fiscal do Tesouro Nacional, fiscal de rendas do Estado do Rio de Janeiro e hoje fiscal de rendas do ISS do Rio de Janeiro, entre outros, sem falar um dos melhores e maiores autores de livros de contabilidade. Quando eu estou em sala de aula, que eu tenho turmas, seus livros com certeza constam lá dentro das minhas fontes e das minhas indicações. Eu vou abrir o espaço agora para você, para que você fique bem à vontade e nos fale, nos exponha como a adoção das normas internacionais podem estar gerando oportunidades para os nossos profissionais, para nós enquanto profissionais da contabilidade. Muito obrigado, Marta. É um grande prazer, é uma honra estar aqui. Mais uma vez agradeço ao CRC do Ceará e a você pelo convite. Fico à disposição. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer às pessoas presentes. Estou vendo aqui alguns amigos, já pude verificar a presença de professores, alguns com os quais eu tive contato, inclusive no meu querido estado do Ceará, alunos, ex-alunos. Agradeço a todos pela presença. Espero que a gente possa ter algo que represente um valor adicionado para vocês e que possa acrescentar conhecimento e, de alguma forma, contribuir para o engrandecimento da nossa classe. Bem, é muito bom também reconhecer aqui pessoas da área contábil, profissionais, contabilistas, porque eu não sei se vocês têm essa frustração que eu carrego, que é a seguinte: quem é contabilista não pode conversar com amigos, parentes, porque ninguém entende nada de contabilidade. Então, quando a gente fala alguma coisa sobre contabilidade, é como falar de física quântica. Ninguém consegue acompanhar nem ter o menor interesse. Então, a gente passa o maior tempo da nossa vida fora do trabalho, fora da profissão, sem tocar no assunto contabilidade. Então, quando a gente encontra alguém para conversar sobre contabilidade, falar sobre demonstrações, sobre normas, é uma felicidade enorme.
é como falar um idioma que, em alguns casos, está perto da extinção. Poucas pessoas sabem falar. Eu fico feliz de poder conversar com pessoas que têm essa especialização, esse conhecimento contábil, para a gente poder trocar ideias e acrescentar novas informações aos nossos estudos. Isso me lembra muito uma turma em que eu dei aula, uma turma de preparação em contabilidade para iniciantes, e nessa turma, já lá pelo fim, na 12ª semana, uma pessoa levanta a mão e me diz o seguinte: olha, Ricardo, professor Ricardo, eu entendi tudo que você falou até agora, eu só não entendi por que debita, quando debita e quando acredita. Parei para pensar, falei, mas isso foi um elogio ou foi uma crítica? Quer dizer, se não entendeu por que debita e por que acredita, será que entendeu mais alguma coisa da nossa contabilidade? Mas ficou por aí mesmo, e isso me abriu os olhos para o fato de que a gente, às vezes, está pensando que está conversando no mesmo idioma e está falando em idiomas diferentes. Outra mensagem que eu gostaria de deixar, antes de a gente começar a falar especificamente sobre o tema da palestra, é para o pessoal que está na faculdade, está no fim da faculdade ou no meio da faculdade, ou já está tentando passar no exame para obter o registro. Eu diria a esse pessoal o seguinte: eu sempre que vou falar, sempre que vou conversar com pessoas que estão em início de carreira, que estão dando os primeiros passos, eu me lembro da minha época de estudante, quando eu estava lá no meio da minha faculdade de Ciências Contábeis, e ainda jovem decidi que seria auditor. Pensei e falei, poxa, acho tão bonita a profissão, ser auditor interno parece alguma coisa tão bonita, carregar aquela pasta para cima e para baixo, chegar de terno nas empresas, acho que é uma coisa assim que eu vou causar quando estiver nessa situação, né? E lá fui eu. Na época eu era monitor, já tinha me interessado bastante pela teoria contábil, e passei a ser monitor das turmas na faculdade que eu cursava. E como monitor eu me sentia seguro em algumas partes da contabilidade para fazer os testes. Mas e aí eu fazia os testes em empresas de auditoria e conseguia uma boa nota, mas invariavelmente na entrevista social, seja lá que nome dê, eu ficava reprovado. Isso me deixou bem chateado, mas eu insisti. Insisti até que uma vez, numa das entrevistas, eu percebi que o entrevistador não estava levando muito a sério a minha participação. Ele praticamente me cumprimentou, me fez 2 perguntas. Você torce para que time e mora onde? Aí eu respondi, olha, eu torço para o Flamengo, como não podia deixar de ser. E moro na Baixada Fluminense, em Duque de Caxias. Aí ele parou para pensar alguns segundos e me agradeceu pela participação e dispensou e disse que eu seria comunicado o resultado. Você sabe que até hoje eu não sei se eu fui reprovado naquele processo porque eu torcia para o Flamengo ou porque eu morava na Baixada Fluminense. Eles não me comunicaram o motivo. Mas eu sei que eu tinha ido muito bem na parte prática, mas não fui bem na entrevista. Então, aí eu passei a ver a contabilidade como alguma coisa que poderia me auxiliar do ponto de vista do estudo, de não depender só da opinião dos outros sobre o meu conhecimento. E passei a me aprofundar cada vez mais no estudo da contabilidade, e hoje eu não me arrependo de não ter sido auditor, porque, como você disse, escrevi vários livros sobre contabilidade, ajudei a fundar uma editora que publicou diversos livros, não só de contabilidade, como também de direito e de várias outras áreas. Criei uma feira voltada para concursos, concurseiros, muitos da área contábil, vários aprovados para contador, para peritos da polícia, inclusive da Polícia Federal, e em diversas outras áreas. Então fica aí essa mensagem: não desanimem, não desistam, façam o seu melhor, e se não der certo no local, certamente vai dar certo em outro. A gente vai sofrer, a gente vai ter muito não pela frente, mas certamente
se a gente se dedica, se esforça e dá o nosso melhor, o resultado vem e a gente conquista o nosso espaço. É isso que eu desejo para todos vocês e tenho certeza que aqueles que persistirem vão conseguir. Bem, agora, falando propriamente das normas internacionais, o que a gente percebe, mesmo antes dessa pandemia que nos assola, do coronavírus, é que já havia uma crise causada pelas novas tecnologias. A internet, os aplicativos, os novos recursos tecnológicos que surgiram já vinham causando um enorme desemprego em todas as áreas. E a contabilidade não era exceção. Então, com as normas internacionais, nós tivemos uma mudança brusca que também causou um problema de atualização, de adaptação a uma nova realidade. Mas toda mudança dessa magnitude, dessa grandeza, como a gente pode observar na história da contabilidade, na história geral do Brasil e do mundo, toda mudança traz oportunidades. Quem souber aproveitar essas oportunidades, em vez de ficar lamentando que vai ter que se adaptar, que vai ter que mudar, quem pensar lá no darwinismo como uma forma de se manter ativo e vivo, quer dizer, quem não se adapta não sobrevive, né? Inclusive profissionalmente. Então, quem não tiver disposto a se adaptar corre risco de extinção profissional em vários aspectos. Por isso que é importante que a gente se atualize, que a gente tenha uma educação continuada e aproveite essas mudanças para as normas internacionais como uma oportunidade de crescimento para se tornar um profissional melhor, com uma visão mais ampla. E eu diria que sair de uma visão profissional tradicional para um consultor contábil, para um profissional que vende o seu conhecimento e que oferece conteúdo para empresas, para pessoas que precisem melhorar a qualidade da sua informação útil. Essas novas tecnologias associadas às normas internacionais vão provocar, e já provocaram, estão provocando, uma mudança no perfil do profissional da área contábil. Como assim? O perfil do profissional contábil atual é de um profissional que não fica, a maior parte do tempo, preocupado com a escrituração contábil. Isso, infelizmente, para alguns mudou muito. A gente saiu desse estágio em que a maior parte do trabalho do contabilista é dedicada à escrituração e agora a gente tem um período em que ele procura obter informação de qualidade para repassar essas informações de qualidade, informações úteis para o público empresarial, para os administradores de empresas, para os investidores, para o público de modo geral interessado nas informações contábeis. E a notícia boa é que isso tem um valor muito maior, isso tem um valor agregado muito maior e tem um público que, principalmente nesse momento de mudança, está sedento e carecendo de profissionais com qualificação. A gente tem um paradoxo, que é, de um lado, o profissional tradicional, que tem dificuldade para se recolocar, para conseguir espaço. Do outro lado, as empresas que estão à procura de profissionais qualificados, de profissionais com um conhecimento amplo, por exemplo, no caso das normas internacionais e também US GAAP, as normas do norte-americanas, e não encontram esses profissionais qualificados. Então, é mais ou menos como tem acontecido também nas áreas tecnológicas. Quem conhece a área de TI sabe disso. Há uma procura enorme por profissionais qualificados e não há muitos profissionais com qualificação. Então, enquanto muita gente não consegue emprego, muita gente oferece vagas e não consegue pessoas qualificadas para ocupar essas vagas. A gente está tendo um descasamento. Quer dizer, várias oportunidades existem no mercado contábil e esse momento deve ser visto como um momento essencialmente de novas oportunidades, não como um momento de dificuldade em que a gente tem que estudar, tem que se atualizar e manter uma educação continuada, seja por essa mudança, seja por qualquer outra que surja. Esse tem que ser uma regra de ouro de qualquer profissional, principalmente na área contábil. Mas
esse profissional que a gente procura agora tem que estar ciente de que já há uma transformação no mundo em que se questiona o seguinte: o contabilista vai deixar de ser útil, a contabilidade, o contador vai desaparecer como profissão? E, obviamente, a resposta é não. O contador vai continuar a ser útil e mais útil ainda. Só que um contador com a visão mais atual, uma visão mais moderna, uma visão do século XXI com as transformações tecnológicas que ele sofre. Então, esse profissional que vem lá, que entra na faculdade, ele já deve começar a pensar numa especialização desde o início. Mas como pensar numa especialização se eu ainda nem comecei a estudar? Fazendo analogia com direito, quando a gente entra na faculdade de direito, e eu também fiz ciências jurídicas, sou formado em direito, apesar de ter um caso de amor eterno com a contabilidade, quer dizer, eu fiz o direito para complementar a contabilidade, porque acho que as duas andam de mãos dadas, e não me arrependo disso. E se tivesse que fazer de novo, faria o direito para fins contábeis e não para advogar. Nunca tive interesse concreto em exercer a advocacia, essa é a verdade. E quem me conhece sabe disso, sabe que toda a minha atuação é ligada à área contábil. Então, esse profissional já tem que entrar na faculdade preocupado com uma especialização. No direito, a gente tem aquele garoto que, logo ao entrar, já sabe se ele vai ser criminalista, se ele vai ser tributarista, ou pelo menos pensa saber, pode ser que ele mude. Mas ele já tem um desejo de ser um tributarista, um administrativista, de exercer em alguma das áreas jurídicas as suas atividades. Na contabilidade não é muito comum ver isso. Geralmente quem entra ou entrava até bem pouco tempo na universidade, na Faculdade de Ciências Contábeis, pensava em trabalhar no escritório, pensava em ter o seu próprio escritório e fazer a escrituração e fazer folha de pagamento e fazer cumprir as obrigações fiscais, obrigações acessórias, preenchimento de formulários, guias. Vai continuar a ter mercado para esse tipo de profissional, mas ele cada vez vai ser menor, a tendência é que seja menor, com uma disputa cada vez mais acirrada, uma remuneração não muito adequada para o grau de exigência, para a dificuldade que é. Quem trabalha com contabilidade sabe que, às vezes, a pessoa carrega, o contabilista carrega a empresa nas costas e não é devidamente remunerado ou sequer reconhecido. Geralmente só se lembra do contabilista quando a empresa sofre fiscalização ou quando tem algum tipo de punição judicial ou administrativa. Aí a primeira pessoa da qual se lembra na empresa é do contador. Chama o contador, chama o contador. Passado o incêndio, o contador volta a cair no esquecimento e só se lembram dele na hora de cortar despesas e para ligar para ver se tem como reduzir aquilo que pagam e pedir para diminuir a remuneração ou mesmo analisar a troca do profissional de contabilidade por um que cobre menos. O que é lamentável porque, invariavelmente, a gente tem uma queda da qualidade de serviço que é prestado. Para que vocês tenham ideia das consequências dessa alta tecnologia que a gente tem aplicada ao mundo contábil, no exterior já existem empresas que têm várias de suas áreas completamente integradas. No momento em que você tem a prestação de um serviço ou a venda de uma mercadoria, o documento fiscal já identifica quem comprou, quem vendeu, o documento de identidade ou de registro empresarial das pessoas envolvidas, o código de tributação, e tudo isso já vai gerar um documento fiscal, já vai gerar um registro do ponto de vista tributário, isso já vai gerar uma escrituração contábil, pelo menos inicial, sujeita, quem sabe, a uma revisão. Isso vai gerar um boleto para pagamento, um documento qualquer para pagamento, um contrato que seja exigido
na transação. Isso pode gerar um instrumento financeiro que vai ser levado à negociação no mercado de acordo com o porte da empresa e suas pretensões de obter dinheiro de forma antecipada com aquela transação. Isso já pode ser, de alguma forma, enviado à instituição financeira para um desconto. Ou seja, tudo isso é integrado numa única operação de registro original. Então, imagine a redução de pessoal, imagine a redução de custos para a empresa, imaginem o quanto a gente vai ter de horas a menos de trabalho e burocracia em todos os aspectos, em todas as áreas da empresa. Por outro lado, existem empresas que estão em grande dificuldade para obter profissionais que estejam antenados com a nova realidade. Por exemplo, aquele instrumento financeiro que a empresa emitiu, ela normalmente não vai saber como registrar ou quais opções teria. A empresa precisa conhecer um pronunciamento de número 48, IFRS 9, que trata de instrumentos financeiros, que é um dos assuntos mais complexos dentro das normas internacionais. Isso no mundo inteiro. Ou seja, essa norma é reconhecida como uma das mais difíceis. Então, quem se especializar em assuntos como instrumentos financeiros vai ter sempre empresas procurando por informação, por consultoria e dispostas a remunerar bem, principalmente nesse início em que existem muitas dúvidas e inseguranças sobre a aplicação. Vai ter muito o que oferecer em termos de trabalho qualificado e com a remuneração bastante atraente. Mas para isso é preciso estar disposto a se atualizar, a estudar, a aproveitar o momento e a oportunidade. Ricardo, Fazendo aí dica, querida. Ricardo, você falou aí alguns pontos a respeito dos sistemas cada vez mais integrados e a gente realmente vem vivenciando isso, né? Até aproveitar aqui que tem algumas, eu estou vendo aqui no nosso, participando da live, o pessoal da Casa Magalhães, que trabalha aqui com sistemas voltados para PDV, e são sistemas integrados realmente, né? A gente vê isso cada vez de uma forma muito latente acontecendo, né? A gente vê aí no mercado a oferta desses sistemas, mas uma coisa me preocupa como empresária contábil, é que esses sistemas, eles são parametrizados por pessoas, profissionais de contabilidade. E o que eu vejo muito, na grande maioria, é que essas parametrizações, elas vão em desencontro justamente aos CPCs, elas vão em desencontro às NBCTs, ou seja, a possibilidade de se criar uma contabilidade harmonizada para poder atender toda essa movimentação de negócios globalizado, muitas vezes ela se perde pelo fato da gente não poder criar os demonstrativos, os instrumentos financeiros adequados ao que realmente o mercado, de uma forma global, ele pede. E nesse meio tempo, vou só fazer assim um elo, eu cheguei a ouvir falar, Tomar, né, eu ainda não me apropriei totalmente do que é a contabilidade prospectiva. Eu andei conversando com uns 2 colegas que eles colocaram uma empresa especificamente em contabilidade prospectiva, onde eles prospectam negócios, investidores, sociedades, com empresas que estão lá fora e que precisam dos demonstrativos adequados às IFRS. E muitas vezes essas empresas perdem esses negócios por não estar com uma contabilidade adequada a essas normas. Então, tudo isso vem casar muito com o que você está falando e essa preocupação de se fazer essa contabilidade que vise a atender realmente de uma forma mundial, ou seja, falar um único idioma contábil para que a gente possa aproveitar as oportunidades. É bem por aí, né, Ricardo? Olha, você foi de uma felicidade enorme agora, e inclusive quando fala da mundialização,
porque isso me chama a atenção para o seguinte: você imagina aquele garoto que está agora no início do estudo de contabilidade e que tem ou pode ter fluência em inglês e que quer ir para o exterior ou que quer montar uma empresa no Brasil para atender a empresas estrangeiras. Ele vai falar a mesma língua dessas empresas do ponto de vista contábil. Ele, assim como hoje a gente tem, eu tenho colegas, tenho conhecidos, amigos que trabalham com TI, por exemplo, de casa. Eles não saem mais de casa e nem querem mais sair de casa e podem trabalhar de qualquer lugar do mundo, podem viajar e continuar a prestar serviço. O contador pode ser assim se ele estiver antenado com aquilo que acontece no mundo, e principalmente fora dos Estados Unidos, da Europa e no mundo em geral. A gente tem a exigência das normas internacionais de uma maneira irreversível. Então, em Portugal, França, Inglaterra, de onde, por sinal, Reino Unido, de onde a gente tem a inspiração, de onde vem a inspiração para fazer as IFRS. Na verdade, as IFRS tiveram a sua origem nas FRS lá do Reino Unido, né? Então, quem conhece FRS, conhece FRS, conhece contabilidade na Grã-Bretanha, em Portugal, Espanha, na Europa, na Argentina. Quer dizer, se tiver contato com o idioma, e isso é só praticar, depois de alguns meses, de algum tempo, a gente começa a ter fluência, isso é inevitável, né? É só falar para aprender e raciocinar no idioma exigido. Vai conseguir trabalhar em qualquer lugar do mundo ou para qualquer lugar do mundo. Mas é o que você falou, o primeiro passo é se atualizar. Em vez de paralisar com a novidade, em vez de se assustar com aquilo que é novo, mas é muito difícil, é uma linguagem diferente. Talvez as traduções possam ser melhoradas, mas tem surgido muitas obras, muitos livros, muitos estudos, muitas palestras que orientam e dão essa renovação, essa atualização do conteúdo para quem gosta ou precisa estudar. Então, eu acredito... Até mesmo você falou muito aí na Europa, nos Estados Unidos, mas eu não vou muito longe, não. Eu vou até mesmo dentro do próprio Mercosul. Surgem muitas oportunidades de negócios, de clientes, de investidores que querem ter algum tipo de operação financeira, alguma operação de negócio no Brasil, só que quem está lá no Mercosul, quem está na Argentina, quem está na Bolívia, quem está no Peru, no Equador, quem está lá já está adequado a essa norma, e aqui o que eu vejo que ainda se capenga muito para realmente uma adoção adequada nesse sentido, né? Até mesmo assim, se vê muito assim, oportunidades para se gerar crescimento para microempresas, empresas de pequeno porte, mas aí vem aquele estigma que esse tipo de empresa não precisa ter contabilidade. Aí ela já perdeu completamente qualquer oportunidade de crescimento quando se fala realmente em trabalhar fora do mercado nacional. O que você falou, eu acredito que seja exatamente o futuro dos escritórios, das empresas de contabilidade. Deixar de prestar o serviço ou fazer isso em paralelo, não fazer só isso. Em paralelo à manutenção de escrituração contábil, de obrigações fiscais, de obrigações da legislação previdenciária e trabalhista, manter consultoria para orientar essas empresas, não só do Brasil, mas também do exterior, quanto a essa integração à nova legislação. Então, essa fase de transição não vai ser fácil, mas eu posso garantir o seguinte: como consultoras, essas empresas vão ter muito mais receitas do que como meros escritórios de escrituração contábil. O ideal é manter as duas coisas, porque uma atividade acaba atraindo a outra. Quem faz a escrituração também pode atuar como consultoria, desde que separe claramente as atividades. Quer dizer, que faça isso de uma maneira a ter um preço justo por cada atividade que desenvolve, uma vez que o custo para quem produz essas informações é muito mais elevado, principalmente num momento de transição como esse, que exige muito sacrifício de atualização, de aperfeiçoamento.
Então, é a hora em que o profissional tem que aproveitar para recuperar o investimento que ele fez em todo o preparo, em toda a educação continuada que ele desenvolveu. Mas... Pode continuar. Falando sobre tudo isso, eu me lembro do seguinte, você falou a respeito de análise retrospectiva, prospectiva, isso ninguém como contabilista entende, né? Que a gente olha para o passado e consegue ter a visão do futuro. Na história, eles costumam dizer que a história mostra a interpretação do presente. Eu diria que na contabilidade a gente usa o passado também como forma de enxergar o futuro, né? É o caso de provisão. É inevitável pensar aqui na constituição de provisão. Você teve no CPC 48, FRS 9, também uma mudança interessante que foi as provisões passaram a ser... Inicialmente elas eram provisões por perdas já ocorridas, perdas incorridas, aliás, por perdas estimadas, como no Brasil. A gente passou, então, a ter as perdas incorridas efetivas, e aí perceberam que isso fazia com que a informação chegasse com muito atraso para os investidores, para os intérpretes das demonstrações. E a gente retornou com o CPC 48 ao cálculo, em boa parte, com base em perdas estimadas. Quer dizer, você tenta analisar o passado para projetar o que pode ser perda no futuro. Então, isso mostra bem a capacidade que o contabilista pode ter em alguns momentos de antecipar o que deve ser o futuro da empresa. E isso é interessante pelo seguinte, essa visão que a gente já tinha no Brasil, que foi mudada, porque, infelizmente, nem tudo que... as pessoas pensam que tudo que vem de fora é melhor, mas nem tudo que vem de fora é melhor. A gente tinha um sistema bem melhor, bem mais transparente, que foi relegado ao segundo plano e que agora voltou a ter valorização dentro do CPC mundial, que também é adotado nos Estados Unidos, nas US GAAPs, né? Que é o de você trabalhar novamente com a visão do passado para projetar as perdas que você deve ter no futuro. Isso também abre um espaço enorme, porque poucas empresas, por exemplo, no mercado bancário, no mercado financeiro, está todo mundo atrás de profissionais que trabalhem com esses cálculos, que possam elaborar planilhas em que esses cálculos possam ser feitos de maneira a demonstrar o critério para a apresentação das suas provisões. Isso vai acontecer também com as contingências. Elas, em pouco tempo, devem deixar de ser calculadas. As provisões devem deixar de ser calculadas com base naquelas que são prováveis, possíveis, remotas. E a gente vai ter aí o cálculo com base também no estudo, na análise da carteira, né? Com base naquilo que a nossa análise vai fazer do passado para projetar quais devem ser as perdas futuras. Em outras palavras, de maneira simplória, a gente vai ver os percentuais aplicados ocorridos no passado para poder aplicar com os devidos ajustes para o futuro. Isso também abre um mercado enorme, porque até então não se tinha isso dentro de uma norma de alcance mundial e que trata também de provisões. Que pode ser uma contabilidade, podemos chamar, por dizer assim, preventiva, com possibilidade de se transformar em uma contabilidade corretiva. Não sei se você, como o notável nessa área, concordaria com esse pensamento, né? De você poder realmente, enquanto profissional... Porque o que eu vejo, Ricardo, é que é essa mudança que vai se fazer na atuação do profissional de contabilidade, na nossa atuação, entendeu? São as empresas de contabilidade hoje, elas estão cada vez mais resumidas, né, reduzidas em termos de quadro de pessoas. Isso, né, é possível diante das tecnologias que hoje não são ofertadas, né?
mesmo que a gente não tenha pessoas tão ainda assim, um número de pessoas qualificadas para realmente estarem à frente, mas eu vejo sim que se a gente adota essa forma do fazer a contabilidade, né, de fazer uma contabilidade pensada, analisada, interpretada acima de tudo, a gente consegue sim na essência, fazer uma contabilidade estratégica de forma preventiva e corretiva. Não sei se esse meu entendimento estaria tão correto diante do que hoje já tem aí para a gente, né? Eu acho que a palavra que você disse que pode resumir essa ideia e sintetizar bem é interpretação. Se a gente pensar na máquina, a máquina vai substituir o profissional de contabilidade, ou vai substituir contadores, auditores? Não, não vai substituir. Ela vai fazer aquele trabalho repetitivo, aquele trabalho mecânico, aquele trabalho que envolve o acúmulo de informação. Esse trabalho ela vai fazer. Então, quando a gente pensa em rotina, se for um trabalho de rotina, pode acreditar que a máquina vai fazer, porque ela vai ser programada para isso. Agora, o que é que a máquina tem dificuldade em fazer? Ela tem dificuldade em interpretar. É o que você disse, casa perfeitamente. Quer dizer, a gente tem que se adaptar a sair da rotina, a deixar de se preocupar com aquilo que é repetitivo, aquilo que pode ser objeto de um programa, de um sistema, e a gente tem que passar a se preocupar em gerar informação a partir da nossa interpretação dos fatos, das diversas áreas do conhecimento. E aí o contabilista também não pode se acomodar só com o estudo da contabilidade. Ele passa a ser uma pessoa que tem uma visão geral da empresa. Ele tem a visão jurídica, ele não precisa ser especialista, mas ele tem que ter um conhecimento razoável do jurídico, da área econômica, das finanças da empresa, de matemática, porque as finanças têm um peso muito importante. Quando a gente fala em normas internacionais, agora já pensa logo em valor atual, valor justo, né? Valor presente, e tantos valores que envolvem o uso de matemática financeira, que envolvem simulações de cálculos, matrizes. Então, o contador, mais do que nunca, tem que fazer um estudo integrado das disciplinas. Ele não pode se limitar a conhecer bem a contabilidade, porque conhecer bem a contabilidade, nas normas internacionais, significa conhecer bem o sistema que envolve a empresa e o seu funcionamento e as suas diversas áreas de forma integrada. E por que isso? Porque, se a gente for pensar historicamente, o que aconteceu foi o seguinte. Em 1973, a gente tem uma coincidência, a criação do IASC, que passou a publicar normas internacionais lá na Europa, com inspiração, como eu disse há pouco tempo, no Reino Unido, e o FASB, publicando normas nos Estados Unidos. Então, quem analisasse naquela época, né, FASB, Estados Unidos, e acho que a Europa, quem é que deve vencer essa queda de braço? Estados Unidos, todo mundo pensaria. Só que aí no início dos anos 2000, a gente tem o estouro de vários escândalos na área contábil. É curioso porque a gente diz na área contábil, né? Não é na área financeira, nem empresarial, é na área contábil mesmo, com auditoria, com papéis que são inutilizados, com documentos que são inutilizados para poder esconder fraude. E a gente tem empresas envolvidas como a Xerox, Parmalat, WorldCom, e talvez o principal escândalo da história da contabilidade, tanto nos Estados Unidos como talvez uma das maiores do mundo, foi a da Enron Corporation, que na época faturava algo como 113, mais de 100 bilhões de dólares por ano em áreas, por exemplo, como comunicação, entre outras, energia, comunicação.
E essa empresa se envolveu numa fraude, em fraude como não poderia deixar de ser, já que ela faturava bilhões de dólares, numa fraude bilionária, e isso envolveu a contabilidade, inclusive a auditoria, a Arthur Andersen. Alguns vão se lembrar aqui da Arthur Andersen como uma das maiores empresas de contabilidade do mundo. E as duas acabaram falidas, porque os escândalos estouraram, consistiam basicamente em esconder dívidas de mais de 25 bilhões de dólares e inflar os lucros, apresentar lucros que não existiam, para poder manter o entusiasmo e interesse dos investidores. E quando isso foi descoberto, não só essas empresas faliram, como houve uma desconfiança generalizada no mercado norte-americano e mundial quanto a investir em empresas norte-americanas com base na informação contábil, e começaram a questionar as normas norte-americanas, a US GAAP, né? As normas US GAAP. E aí o que aconteceu? Quem ganhou força com isso foram as normas europeias, que passaram a ser reconhecidas como mais úteis e traduzirem de maneira mais adequada a realidade das empresas. Foi a partir daí, então, que nós tivemos o boom das normas internacionais. Em 2001, o IASC foi substituído pelo IASB, que a gente conhece agora como quem edita as normas IFRS, né? Antes eram as normas IAS, do IASC, agora normas IFRS. E na Europa, isso em 2000, aliás, ainda em 2000, eles passaram a exigir, a comunidade europeia passou a ter como data final para a aplicação das normas internacionais o ano de 2005. E assim foi feito. Determinaram que, a partir de 2005, no máximo, seriam publicadas demonstrações com base em IFRS, né? E eles passaram a fazer assim. Isso foi se estendendo por todo o mundo, inclusive pelo Brasil. A gente teve, então, as alterações na Lei das Sociedades por Ações, as leis 11.638, 11.941, se adaptaram à legislação mundial em termos de contabilidade para que houvesse a convergência da contabilidade brasileira ao padrão internacional. Então, o Davi acabou vencendo o Golias porque a informação produzida no mercado norte-americano não era confiável. Eles, então, tiveram uma série de mudanças, criaram legislações com punições mais severas no mercado norte-americano. Hoje em dia, as normas norte-americanas estão muito mais confiáveis, mas, com isso, as normas internacionais, a partir da Europa, ganharam a confiança do mercado mundial e hoje são adotadas pelo mundo afora, inclusive no Brasil. E aí fica a expectativa de que haja também a adoção pelos norte-americanos. Só que eles alegam, até por um bairrismo, né? O americano defende muito os seus interesses. Eles alegaram de início que o custo dessa adoção seria muito elevado e que isso mexeria muito com a cultura contábil norte-americana, que tem sua contabilidade mais baseada em regras do que em princípios. Aliás, se você me permite aqui fazer uma abordagem jurídica desse aspecto, desse tema, eu diria o seguinte: a nossa dificuldade no Brasil maior, que eu vejo, e talvez não seja muito bem compreendida por alguns contabilistas, principalmente por alguns que podem influenciar a aplicação, o pessoal que está num grau de criação de normas, de tradução de normas, talvez não esteja muito atento a isso, pensando que a crítica é meramente pessoal, que, como eu disse já em 2 ocasiões, as IFRS são baseadas nas normas do Reino Unido. E como normas do Reino Unido, a gente tem que entender que lá eles usam um sistema diferente do nosso, né? Um sistema jurídico diferente. O nosso sistema aqui tem a preocupação com a codificação, vale o que está na lei. Então, você é dono, se tem a propriedade, se tem um registro. E foi exatamente isso que se criticou durante a crise das fraudes contábeis no início do século XXI, que a contabilidade norte-americana estava mais preocupada com a forma do que com a essência.
E qual é o primado principal das normas internacionais? É a primazia da essência sobre a forma, que vem lá do direito britânico. Quer dizer, para eles, o que importa não é o que está escrito no direito, até porque eles trabalham muito em cima de casos, fulano versus ciclano, né? Eles trabalham muito em cima da jurisprudência, dos julgados. Não estão tão preocupados em legislar, em codificar. Então, enquanto lá a preocupação é com a essência econômica do fato, não é o que diz o contrato, mas a consequência. Quer dizer, se eu aluguei um bem, mas eu tenho esse bem como se fosse dono, ele tem que ser lançado do meu ativo. O direito de uso desse bem tem que ser lançado do meu ativo. Não importa se é leasing ou se eu comprei. Por outro lado, se eu comprei, mas com o compromisso de revender, eu não sou, de fato, economicamente titular desse bem. Eu estou com ele temporariamente, então eu não vou reconhecer esse bem. A coisa mudou. E isso é muito difícil de identificar num sistema duplo, em que eu tenho uma contabilidade que agora é ancorada na primazia da essência sobre a forma, mas mantém um direito que é ancorado na codificação, naquilo que no vale o que está escrito, na codificação. Isso gera um choque enorme entre os profissionais, né? Maria, olha, Ricardo, acho que isso é um tema que a gente passava aqui uma semana conversando e ainda teria assunto para falar. A gente já está quase no finalzinho, mas eu tenho uma pergunta aqui que eu não posso deixar de passar, porque eu acho que ela acaba resumindo todo o contexto do nosso tema, que é da Patrícia Nascimento. Ela pergunta assim, o que é preciso hoje realmente para que o contador esteja pronto para poder pegar as oportunidades, né, que estão surgindo através, principalmente as oportunidades a nível internacional. Só saber IFRS em inglês já é o suficiente? Eu diria que o primeiro passo é muito estudo. Todo mundo agora, mesmo os profissionais mais experientes, estão se debruçando sobre essas normas. E eu diria também o seguinte, ninguém sabe tudo sobre IFRS. Eu não sei tudo sobre IFRS, ninguém tem essa pretensão. Quer dizer, é aquela lição lá do Sócrates, só sei que nada sei. Agora, é importante que a gente se especialize. Então, você pode começar se especializando em FRS, por exemplo, instrumento financeiro. Eu vou estudar tudo sobre instrumento financeiro. Vou oferecer serviços para quem deseje trabalhar com instrumentos financeiros, com ações, com debêntures, quem pretenda fazer hedge, quer dizer, a empresa trabalha com exportação, com importação, tem o risco de variação cambial e quer se proteger disso. Eu vou dar consultoria para empresas nessa área de instrumentos financeiros. Ou o que a gente acabou de falar agora, leasing. Por exemplo, empresas aéreas não compram aviões, elas alugam. Como é que elas vão fazer para registrar aviões, né? Como é que vão seguir o CPC 06 e FS 16? É difícil, pouca gente conhece o CPC 06. Ele é novo, relativamente novo, e a gente ainda está entendendo o que é ativo de direito de uso, quando tem ou não tem que manter lá o registro como leasing operacional, leasing financeiro, como fazer o cálculo da depreciação, tem ou não tem depreciação, como é que calcula a despesa, porque agora tem a despesa mesmo quando aluga, mesmo quando leasing financeiro tem que ter registro. A coisa ficou bem mais complexa e quem se especializar nesse primeiro momento nessas áreas... Outro caso, construção civil. Você não registra a receita de construção civil só ao fim da obra. Quer dizer, quando entrega a mercadoria, digamos, a mercadoria, né, entre aspas, quando entrega o imóvel, porque senão a receita tem uma apropriação distorcida e a despesa também não é reconhecida de maneira adequada. Então, como reconhecer a despesa na construção civil? Como fazer para o cliente que está numa situação em que eu acho que ele não vai conseguir pagar
Quer dizer, eu vou reconhecer a venda de um imóvel que eu acho que o cliente não vai pagar todas as prestações, ele se empolgou e deu o sinal, mas eu sei que ele não vai prosseguir, ele não vai pagar todas as prestações. Reconheço ou não receita. Se especializar nisso agora seria uma ótima opção. Muita coisa. Ricardo, Contingências, mais uma provisões. vez. Mais uma vez, muitíssimo obrigado. Nosso tempo aí já estava. Gostaria de ter aí mais umas 4 horas. Agradecer novamente em nome do nosso presidente, professor Felipe Guerra, do nosso vice-presidente do Desenvolvimento Profissional, professor Francélio, que está aqui participando da live. Com certeza a gente vai ter outras oportunidades de estar junto com você. E, assim, sem palavras e muita gratidão pela sua disponibilidade. Eu é que agradeço, fico muito feliz por participar desse evento. É sempre bom trocar ideias sobre isso e fico à disposição. Eu só queria deixar aqui um aviso, queria fazer aqui uma propaganda que é sobre um livro que eu vou lançar, na verdade, uma nova edição de um livro que deve ser lançado agora no mês de março, já está no prelo, já está em produção. Sobre os pronunciamentos do CPC, essas normas internacionais com a tradução do Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Sai agora em março e já vem tudo atualizado, já com o ano de 2022. E espero os comentários de vocês, aqueles que tiverem a oportunidade de ler, me mandem comentários, me digam o que acharam, me mandem as dúvidas e também as críticas e sugestões. São sempre bem-vindas. Assim, vamos pensar em um evento para a gente estar abordando só o livro. Ricardo, muitíssimo obrigada e Deus te abençoe, te dê muita saúde sempre, porque você, luz, já tem o suficiente. Muito obrigado, Marta. Foi um grande prazer. Pessoal, muito obrigada pela participação de todos e até a nossa próxima hora técnica. O CRC Ceará agradece muito a participação. Um grande abraço. Tchau, Ricardo. Tchau. Obrigado a todos os participantes.